Oi, hoje a gente vai, mergulhar um pouco na vida de Catarina de Siena, uma figura assim muito marcante do século XIV. Ela nasceu em 1347. Sim, e que figura, né? Mística, conselheira de papas, doutora da igreja, até compadroeira da Itália e da Europa. Bem complexa e, sem dúvida, influente. A gente tem aqui uns trechos de uma biografia para ajudar a gente a entender melhor. A nossa ideia é assim desvendar um pouco como essa espiritualidade tão intensa dela, como isso se misturou com uma ação prática, sabe? Até política mesmo. Exato, essa mistura que é fascinante. E para começar, um detalhe que, nossa, chama a atenção. Ela nasceu em Siena, na Itália, e era a 23ª filha. De 25? 25, imagina! Isso em plena época da Peste Negra, com um papado lá em Avignon, na França, um cenário bem denso. Pois é, e parece que desde muito, muito cedo ela já tinha essa inclinação religiosa forte. Totalmente. As fontes falam de uma visão de Cristo que ela teria tido com 6 anos de idade. 6 anos! Nossa, e com 7 ela fez um voto pessoal de castidade. Aí a família, claro, né, queria que ela casasse. Como era o esperado na época, né? Mas ela resistiu, e resistiu firme. Teve aquele episódio famoso dela cortar o próprio cabelo, um ato de desafio mesmo. Vamos tentar entender melhor essa determinação precoce. É um ponto-chave. Ela cresceu ali perto dos dominicanos, né? Isso com certeza influenciou muito a formação dela. E olha, superar essa resistência da família, as punições, ter que fazer tarefas pesadas como forma de desencorajar, Isso deve ter fortalecido ela, né? eu acredito que sim. Foi nesse período que ela desenvolveu o que chamava de célula interior. Era tipo um espaço mental para ela continuar rezando, mesmo no meio das tarefas. Que interessante isso. Totalmente. As fontes falam de uma visão de Cristo que ela teria tido com 6 anos de idade. 6 anos? Nossa, e com 7 ela fez um voto pessoal de castidade. Aí a família, é claro, né, queria que ela casasse. Como era o esperado na época, né? Mas ela resistiu, e resistiu firme. Teve aquele episódio famoso dela cortar o próprio cabelo, um ato de desafio mesmo. Vamos tentar entender melhor essa determinação precoce. É um ponto-chave. Ela cresceu ali perto dos dominicanos, né? Isso com certeza influenciou muito a formação dela. E olha, superar essa resistência da família, as punições, ter que fazer tarefas pesadas como forma de desencorajar, Isso deve ter fortalecido ela, né? eu acredito que sim. Foi nesse período que ela desenvolveu o que chamava de célula interior. Era tipo um espaço mental para ela continuar rezando, mesmo no meio das tarefas. Que interessante isso. Isso tudo culminou com ela conseguindo entrar como terciária dominicana, a mantelata, que era uma leiga vivendo sobre a regra dominicana. Isso foi por volta de 1364-65. E aí, como mantelata, a vida dela ficou ainda mais intensa espiritualmente, né? Pelo menos no começo, com mais reclusão, práticas bem rigorosas de jejum. Sim, jejuns extremos mesmo, uma alimentação muito restrita. Alguns estudiosos hoje olham para isso e associam com o conceito de anorexia santa, que eram essas práticas vistas na época como sinal de santidade, de entrega total. É um ponto delicado, mas importante para entender a época. Sem dúvida. E essas práticas, essa ascese, estavam ligadas diretamente às experiências místicas dela, né? Ela falava de diálogos com Cristo, teve o casamento místico em 1368, um momento super marcante para ela. E os estigmas? Isso em 1371. As chagas de Cristo. Ela pediu que ficassem invisíveis, mas para ela eram reais. O ponto crucial aqui é como ela usou essas experiências tão pessoais. Para ganhar uma voz pública. Exatamente. Virou uma fonte de autoridade espiritual. E isso atraiu gente para perto dela, os chamados Caterinati. Foi a ponte para ela sair da reclusão e ir para a vida pública ativa. Cuidando de doentes, pobres. Isso, mediando conflitos locais. O que é fascinante é justamente essa combinação. Uma vida contemplativa profundíssima e, ao mesmo tempo, um serviço ativo, um engajamento no mundo real. E esse engajamento foi longe, né? Chegou na política da igreja. Em 1376, ela foi até Avignon. Uma viagem e tanto. Uma viagem decisiva. O objetivo inicial era mediar a paz entre Florença e o Papa Gregório XI, mas a influência dela foi muito além.
As fontes indicam que ela foi fundamental para convencê-lo a voltar com o papado para Roma, em 1377. Uma mulher leiga no século XIV ter esse papel é impressionante. É excepcional. E essa ação dela não era só política, sabe? Estava totalmente conectada à visão teológica que ela tinha da igreja como o corpo místico de Cristo. Ela via a necessidade urgente de unidade, de reforma. E a defesa dela do Papa Urbano VI depois que começou o grande cisma? Também reflete isso. O cisma começou em 1378, uma divisão terrível na igreja. Ela usava aquela metáfora da igreja como um navio em perigo, precisando de um comando firme. Ela defendia o Urbano VI com unhas e dentes. E ela deixou isso registrado em algum lugar, essa teologia dela. Ela não escrevia diretamente, parece que era analfabeta ou quase. Mas ela ditava. Temos muitas cartas, mas 380, para todo tipo de gente importante. E as orações dela. E a obra principal, o Diálogo. Ah, o diálogo! Isso. Ali a gente vê a profundidade do pensamento dela. Conceitos como a doutrina da ponte, que é Cristo como a ponte que liga a gente de volta a Deus. É uma teologia bem sofisticada. Uma vida de uma intensidade absurda. E que acabou cedo, né? Ela morreu em Roma em 1380, com só 33 anos. Exato. As fontes sugerem que ela estava completamente exausta pelas penitências, pela intensidade da vida que levou. Mas o legado ficou. Foi canonizada em 1461, virou padroeira de Roma, da Itália, da Europa e doutora da Igreja em 1970, pelo Papa Paulo VI. É mística, diplomata, teóloga, reformadora. É um conjunto impressionante. O que essas fontes mostram, do fim das contas, é alguém que encarou as divisões enormes do seu tempo, na igreja, na sociedade, com uma combinação muito rara. Uma fé inabalável, fortíssima, e o engajamento prático, corajoso, direto ao ponto. Mesmo sendo mulher numa época tão restritiva. É verdade. Isso, sabe, meio que levanta uma questão para a gente hoje, né? Como será que essa fusão de fé profunda e ação corajosa, essa capacidade de conectar o interior com o exterior, poderia nos inspirar a lidar com as polarizações, com a busca por unidade que a gente vive nos nossos tempos? Fica aí a pergunta para quem nos ouve pensar um pouco.